Só alegria, beleza? Por aqui, Luiz Nas mais uma vez, e hoje vamos falar aí de uma das figuras mais importantes da história da humanidade. Vamos falar aí do que talvez seja a primeira mulher empoderada aí de todos os tempos. Vamos falar da figura aí de Joana d'Arc, a sua importância na Guerra dos 100 Anos e a importância da figura de Joana d'Arc das lutas sociais aí, o feminismo nos dias de hoje. Lindo! Esta figura tão emblemática e importante da história teria supostamente nascido em 1412, né? Eu digo supostamente porque não se sabe ao certo aí o ano que ela nasceu, né? A gente não tem aí dados precisos. E teria morrido aí no ano de 1431. Então, de 1412 a 1431, temos aí cerca de 19 anos, se minha matemática não estiver aí cagada. Certo? Então ela morreu aí bem jovem, que naquela época medieval assim não era uma idade tão nova assim, né? Pessoas com 19 anos de idade eram consideradas adultas, já tinham vivido aí bastante coisa aí. Era uma época em que a expectativa de vida era bem baixa, né? Os índices de mortalidade eram altos, não tinha tratamento sanitário adequado, não tinha plano de saúde, não tinha porcaria nenhuma, então as pessoas realmente duravam menos. E para entendermos aí a complexidade aí e a admiração que existe por trás da figura da Joana d'Arc, que acabou até se tornando um símbolo do nacionalismo francês, né? Acabou sendo santificada, né? Mais tarde aí se tornou uma santa, olha que lindo, né? E obviamente os franceses têm um carinho especial por ela, pelo papel que ela desempenhou aí na Guerra dos 100 Anos, aí no século que durou aí, na verdade não durou 100 anos, né? É porque a Guerra dos 100 Anos ela teve várias interrupções aí de algumas décadas durante o período. Então, a Guerra dos 100 Anos, você pode até falar, ela se estendeu de 1337 a 1453. Então, ela pegou um período maior do que 100 anos. Ela pegou o século XIV e o século XV. Só que se você for contabilizar os anos que a guerra esteve em prática, foram em 97 anos, quase 100 anos de batalha, aí, tirando os momentos óbvios em que houve trégua, houve paz. Certo? Então é muito importante aí entendermos aí o contexto histórico para saber a importância de Joana d'Arc. Mas o que foi então a Guerra dos 100 Anos? Vamos lá. A Guerra dos 100 Anos aí foi um evento que marcou processo aí de formação das monarquias nacionais, tanto na Inglaterra, né? Na Inglaterra ela contribuiu aí para a centralização do poder e também na França, né? De maneiras diferentes aí, mas esses dois países aí acabaram aí adentrando o período aí que mais tarde aí vai centralizar os poderes aí nas mãos do rei aí, e vai se tornar aí um regime absoluto. Né? Lembrando que o regime absoluto é aquele regime que o poder está totalmente centralizado nas mãos do rei. Ele tem um papel administrativo, ele é chefe do exército, ele é chefe jurídico, ou seja, ele pode fazer absolutamente qualquer coisa. É um modelo totalmente ultrapassado. Os países que hoje adotam, né, esse regime monárquico, como por exemplo a Inglaterra, são regimes que têm monarquias parlamentares. Né? Você tem um chefe político, porém quem manda de fato é o chefe do parlamento, que seria o primeiro-ministro, né? Então vamos falar aí de fato o que foi aí a Guerra dos 100 Anos. Olha os gatos tretando lá atrás. O que foi essa Guerra dos 100 Anos? Essa Guerra dos 100 Anos ela foi um período aí, ela começou em 1337, quando o rei francês ele acabou morrendo, se eu não me engano é Carlos IV, posso estar enganado aqui, porque às vezes eu confundo os nomes aí, mas não importa, né? O que eu sempre falo aqui, na história você tem que estar atento aos processos históricos aí, né? Então o que acontece? Ele morreu, vai gerar uma crise sucessória, né? Então a França ela vai ficar o quê? O herdeiro, ela ficou sem um herdeiro direto, né? Melhor dizendo, e o rei britânico Eduardo III, né? Que era o neto do falecido rei francês, ele se achou no direito de reivindicar o trono francês, né? Anexar a França e a Inglaterra, certo? Só que você existia um pretendente ao trono francês também, que seria o sobrinho, né, do rei falecido. Então você teve aí dois candidatos a se tornarem reis da França, né, um pela Inglaterra e outro pela própria França. Eles não chegaram a um acordo, então lógico que isso vai estourar, vai explodir aí uma guerra, né, que acabou aí durando aí quase 100 anos. Certo? Qual que era o interesse aí da Inglaterra ao anexar a França ao seu próprio território? Né? Você teria o aumento dos domínios, né? Ou seja, expandir terra, e lembrando que a gente está falando de Idade Média, terra também é sinônimo de riqueza. Né? Tudo bem que nesse período aí você tem o renascimento comercial, mas a terra ela ainda
continua sendo um símbolo, aí, além de status, continua sendo símbolo de poder, continua sendo símbolo de riqueza. Então é muito importante você anexar territórios aí ao seu reino, certo? E também, né, os ingleses queriam anexar ali a famosa região do Flandres, é difícil falar essa palavra, que é a região norte ali da França, onde você tinha uma burguesia que estava acostumada a praticar aí comércio com os ingleses. Então, os ingleses queriam anexar essa região comercial, obviamente, para gerar mais dinheiro. E esses franceses, essa burguesia do norte da França, acabou aceitando tranquilamente essa anexação à Inglaterra, até porque eles já faziam comércios aí, especialmente comércios de tecido. E naquela época ainda não existia esse sentimento nacionalista, né? Não, nós somos franceses, né? Naquela época era tudo muito ligado aí às monarquias, então ainda não existia um sentimento de nação. Esse sentimento de nação ele vai ser formado aí somente alguns anos depois, né? Então esse nacionalismo ainda não existia na prática, certo? Então que os comerciantes da região norte da França, né, percebendo aí o interesse da Inglaterra em anexar seus territórios, eles apoiaram a ação britânica, né? Certo? Como a gente falou aqui, e os britânicos, assim, então, os ingleses conseguiram controlar aí a maior parte do norte da França. Ou seja, você tinha ingleses dentro do território francês. Isso é motivo para treta? É um motivo para treta, é óbvio. Dinheiro é motivo para treta, infelizmente, né? Riqueza. Voltando aqui. Então, a guerra ela aconteceu, né? Os franceses aí lutando pela sua soberania para expulsar os ingleses do seu território, né? E a batalha ela foi pausada aí devido à peste negra. Peste negra que eu já até comentei aí. Eu não vou falar muito agora, mas a peste negra aí é um evento, né? Eu até expliquei porque que é chamado de evento, né? Porque ela mudou os paradigmas da sociedade aí, europeia no geral, né? Então durante o maior pico da peste negra, esses países aí entraram numa espécie aí de momentos de paz, né? Tipo, como fizeram uma pausa na guerra aí, até porque o índice de mortalidade da peste negra aí foi algo absurdo, né? Então matou aí quase 1/3 da Europa, então foi algo bem estarrecedor aí. Eu fiz um vídeo até falando sobre peste negra, então não vou entrar em maiores detalhes, certo? A Guerra dos 100 Anos ela foi pausada e voltou somente em 1356, quando a Inglaterra conquistou novas regiões e contou com o apoio de alguns nobres franceses, né? Então, a Inglaterra, além de ter tido o apoio da burguesia, conseguiu o apoio também da nobreza e assim ela passou a dominar a parte norte da França, acirrando ainda mais essa rivalidade entre franceses e ingleses, né? Que é uma rivalidade histórica que ela vai ser superada só depois aí na Primeira Guerra Mundial, né, em que ingleses e franceses aí serão aliados aí para derrotar a Alemanha. Certo? E além da guerra, aí, né, o problema da guerra de matar várias pessoas, aí, gerou também um problema entre os camponeses franceses, né, porque esses camponeses aí, eles acabaram aí, além de morrerem aí devido à guerra, morrerem aí devido à peste negra. Então aí você teve uma diminuição aí no número de trabalhadores rurais, o que acabou aí gerando fome, né? O abastecimento de comida aí acabou ficando prejudicado, acabou gerando fome aí, né? E alguns camponeses também acabaram aí se tornando revoltosos aí quanto à presença, quanto ao tratamento que os ingleses davam aí a esses camponeses aí na região norte da França, né? Então isso aí motivou muitas revoltas. Então os camponeses aí pegaram em armas aí para quebrar o pau também, né? Também isso serve para quebrar aquela ideia aí de que as classes aí menos privilegiadas aí elas acabam aí aceitando de maneira submissa aí o seu papel. Perfeito? Então foi nesse contexto de desgraça completa, de uma guerra entre duas grandes potências, né? Fome, peste negra, em que vai aparecer aí a Joana d'Arc, né? E a gente vai ver agora a importância dela. Olha que bonito. Então, Joana d'Arc, quando criança, ela presenciou o assassinato aí de membros da sua família, né? Os seus pais, seus irmãos lá, os seus queridos amigos, etc. Eles acabaram sendo aí assassinados aí por soldados ingleses, né? Aos 13 anos de idade, ela começou a ter também ela começou a apresentar uma característica muito distinta, né, que acabou chamando a atenção das pessoas, que é o quê?
que aos 3 anos de idade, Joana d'Arc ela afirmava, né, que o Deus falava com ela. Então ela tinha essa ideia de que Deus aparecia através de mensageiros, né? Apareciam lá o anjo Miguel, se não me engano, apareciam aí várias figuras aí do panteão aí do cristianismo, né, da mitologia cristã, aparecia aí para conversar com Joana d'Arc e dizer que Joana d'Arc seria responsável, dizer o que ela deveria fazer para libertar aí os franceses aí do domínio inglês, melhor dizendo, né? Então, movido aí por essa revolta contra os ingleses e munido também por essa questão religiosa, né? A gente está falando de Idade Média. Idade Média é um período extremamente religioso, não que hoje não seja, né? Porque hoje a gente sabe muito bem, e você não precisa sair nas ruas para você saber que pessoas aí são orientadas aí 90% aí da sua vida aí através do que grandes líderes religiosos falam, né? Então, o ser humano hoje, em 2020, ele também ainda é muito influenciado aí pela religião, de maneira positiva e também de maneira negativa. Esse vídeo aqui não cabe julgar no momento. Então, o que Joana d'Arc fez? Ela cortou o seu cabelo curto, né? Ela tentou se encaixar aí nos padrões militares franceses, em que o exército aceitava somente aí, a entrada de homens, né? Lembrando que o papel do serviço militar ele era reservado aos homens, né? Então as mulheres elas ficavam à margem disso. Então Joana d'Arc ela cortou o seu cabelo curto, vestiu-se como homem e começou os treinamentos militares, né? E ela acabou sendo aceita num exército, acabou aí liderando algumas tropas, porque a Guerra dos 100 Anos foi uma guerra que entrou aí também aquela questão do desespero, né? Então os franceses aí acabaram aceitando aí, né, tudo quanto era ajuda aí que fosse possível. Então, a importância da Joana d'Arc aqui. Então, ela é uma mulher que ela está começando a adentrar um espaço aqui de masculinidade tóxica, que é o exército, né? Então, ela está galgando ali, né? Ela está entrando ali no meio em que ela não seria aceita, né, de uma maneira sensata, né? Então, ela acabou sofrendo muita resistência com isso, né? Porém, Joana d'Arc ela acabou sendo aceita dentro do exército francês, desculpa, né? Quase que falei inglês, cometendo aqui uma heresia. Por quê? Porque ela conquistou importantes vitórias, olha que bonito, né? E o reconhecimento do rei Carlos VII, que bonito, né? Então, o próprio rei aí acabou conhecendo aí a capacidade militar de Joana d'Arc, ele se sensibilizou também aí por essa ideia de que ela era uma pessoa que conversava com Deus, e também aí as vitórias militares que ela conquistou em cima dos ingleses, aí, tudo isso contribuiu aí para que o rei Carlos, o suposto candidato ao rei da França, Carlos VII, aí, passasse a olhar com um pouco mais de carinho essa figura tão emblemática que é Joana d'Arc. E, obviamente, isso vai causar aí uma certa inveja, né? A gente está numa sociedade aí que você tem uma mulher aí tomando o espaço aí que seria de um homem. Então, o que acontece? Isso vai despertar aí um sentimento de inveja, um sentimento de ranço ali daquelas mentalidades machistas, né, que impregnavam aquela sociedade francesa. Mas a Joana d'Arc, além de causar esse desconforto entre os franceses mais tradicionais, ela acabou se tornando também um símbolo de esperança para os franceses aí na luta contra os ingleses. E em 1430, durante uma batalha, né, na cidade de Paris, Joana d'Arc foi ferida, e quando ela foi ferida, isso se tornou um pretexto aí, vamos chamá-los de golpistas, né, esses generais franceses aí que acabaram aí, que já tinham essa rivalidade nutrida pela Joana d'Arc, acabaram fazendo o quê? Aproveitaram que ela estava ferida e acabaram prendendo ela e vendendo para os ingleses, né? E entre os ingleses ela foi acusada de praticar feitiçaria, né? E feitiçaria, assim, ela foi julgada como feiticeira, como bruxa, pelo fato dela falar com Deus, né? Então, os ingleses aí acabaram... Na verdade, os ingleses queriam matar ela e precisavam só de uma desculpa. E a desculpa que encontravam nessa época aí foi que, pô, ela é uma bruxa, ela está cometendo uma heresia, então vamos matá-la porque ninguém pode falar com Deus, né? Então, aí acabou sendo julgada e queimada na cidade de Rouen, não sei se é assim que se fala, no ano de 1431. Né? Então, Joana d'Arc, ela acabou sendo um símbolo da luta dos franceses pela liberdade,
Porém, ela entrou num espaço ali que não era reservado para as mulheres, acabou causando aí um certo desconforto, um sentimento de inveja, ranço, e os franceses ali, a nobreza francesa, alguns militares ali acabaram aproveitando que ela ficou ferida e entregaram ela para os ingleses e ela acabou morrendo, né? Então, ela foi meio que traída, né? Ela foi entregue pelos próprios franceses. Isso é uma coisa que é muito triste, né? Então, Joana d'Arc, mesmo com a morte de Joana d'Arc, ela acabou se tornando aí um símbolo, né, de nacionalismo entre os franceses, né? Então, por isso que os franceses aí é algo muito particular, uma opinião minha, que os franceses, tanto é que eles representam até hoje a República como isso se vê muito na Revolução Francesa, né? Com uma mulher, né? Então isso vem de fato aí desde a época de Joana d'Arc aí. Por quê? Porque os franceses eles meio que eles entenderam esse sacrifício, né? Ela morreu, acabou, né, morrendo justamente aí, mas acabou se tornando um mártir, né? E isso acabou inflamando as tropas francesas que já haviam conquistado grande parte do território sob o comando da Joana d'Arc. Então eles acabaram aí terminando de varrer a presença britânica na porção norte do país, né? Então os franceses aí, eles meio que tomaram aí como posso dizer, um sentimento extra, né, para poder guerrear. Em 1453 foi assinado aí um tratado que pôs fim à Guerra dos 100 Anos, estabelecendo aí as fronteiras como eram antes da guerra. Perfeito, né? Então, a gente pode entender aqui que a guerra, né, principalmente a figura da Joana d'Arc, né, a Guerra de 100 Anos, ela serviu muito para consolidar esse sentimento aí que vai surgir de nacionalismo francês, mas mais do que a Guerra de 100 Anos, a figura da Joana d'Arc foi importante para essa construção aí da identidade francesa. Perfeito? Olha que lindo, certo? Então, trazendo para os dias de hoje, né? Então, a sociedade, é lógico que a sociedade do século XIV e XV, né, ela mudou muito, né? A gente ainda continua vivendo em uma sociedade machista em que as mulheres têm dificuldades de ocupar certos espaços aí que são espaços aí meio que quase que exclusivos por homens, né? Então, acho que hoje, em 2020, é difícil você olhar para a sociedade, principalmente a sociedade brasileira, que é o nosso caso aqui, e não chegar que ela é uma sociedade extremamente machista e tóxica, né? Então, a gente falou da figura da Joana d'Arc, só que essa luta ela continua até os dias de hoje, né? Então, uma mulher, para ganhar espaço na sociedade de hoje, ela tem que travar um percurso aí muitas vezes maior do que um homem precisa, né? Uma mulher precisa se esforçar mais para atingir certos patamares que o homem consegue atingir com uma facilidade muito maior, né? Isso é estatística, não sou eu que estou falando, não é achismo, isso é um fato comprovado, né? Lembrando que a gente vive numa sociedade misógina. Voltando aqui, então, por viver numa sociedade misógina, a gente tem que entender que o feminismo aí, né? A gente falou aqui de uma figura da Joana d'Arc, a gente falou de uma figura aí de empoderamento feminino, e hoje, né? Hoje você tem um movimento feminista aí ganhando as ruas, aí ganhando proporção, e tem que ganhar mesmo, porque em uma sociedade misógina, né? O movimento feminismo, ele não é uma frescura, ele não é igual as pessoas tentam deturpar por aí, né? Então, o movimento feminista ele não é frescura, ele é uma luta por igualdade. Então, se ele é uma luta por igualdade, ele é um ato revolucionário, né? Então, a gente pode entender o feminismo hoje como um ato revolucionário, sendo que o feminismo hoje ele é estabelecido como um movimento social, porém, né, as mulheres já vêm lutando aí por espaço aí desde décadas não, desde séculos, períodos históricos atrás, né? E para saber mais sobre o feminismo, procure se informar, né? Antes porque a internet ela é um espaço aí que ela abre, né? Um leque aí de informação. Só que muitas dessas informações aí são equivocadas, carregadas de preconceitos e por aí vai, né? Então procure se informar aí antes de falar alguma coisa a respeito do feminismo, né? Se possível não, né, cara? Eu recomendo para você que se você quiser entender mais sobre feminismo, você não vai aprender sobre feminismo conversando com um homem, né? Então, eu aconselho que você converse com mulher, não tenha medo das mulheres, converse com uma mulher que atua no movimento feminista, que fale que é feminista, para você entender melhor aí. Por quê? Porque eu posso sentar aqui com você, né, fazer um vídeo e falar aí sobre o conceito de feminismo, né, mas eu jamais vou conseguir explicar com propriedade o que é feminismo, até porque eu sou um homem. Eu sou um homem, eu nunca
sofri, né, o que uma mulher sofre para atingir o mesmo patamar que eu consegui atingir nessa sociedade, né? Então, eu posso conceituar para você, eu posso falar que é o feminismo, mas para você entender o que é feminismo, é importante que você converse aí com a mulher aí atuante, né, no movimento social, movimento da área. E outra coisa, o movimento feminista, ele é feminino, então os protagonistas têm que ser as mulheres, né? Então não é um homem que tem que roubar o protagonismo do feminismo. É lógico que os homens também podem fazer aí naturalmente parte do debate aí, né? Só que o protagonismo tem que ser feminino, né? Deixar uma coisa muito bem clara aqui. Então, não tenha medo das mulheres, converse com as mulheres aí sobre feminino, mas quando for conversar com as mulheres aí, livre-se de todo o seu preconceito, de todas aquelas suas ideias, vá para escutar, né? Senão não vai adiantar nada. E se você quiser fazer uma coisa legal, né? Que todo mundo fala que março é o mês das mulheres, né? Então fica aquela coisa de parabéns, etc. Não sei o que lá. Então você não precisa dar parabéns, você não precisa fazer, né, dar flores, você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é não ser um babaca, não ser um macho escroto. Você já está fazendo aí a sua parte aí, né, respeitando aí as lutas sociais, né? Dentre elas o feminismo, certo? Então é isso, né? Vimos aqui nesse vídeo, nesse podcast, né, que eu pretendo lançar também sobre a forma de podcast, que essa, não vou dizer uma aula, né? Esse bate-papo aqui, né? Perfeito. Então é isso, espero que todos tenham gostado aí. Um abraço, um beijo e um queijo e até